Você nunca vai acreditar que existe uma flor que só desabrocha por poucas horas a cada 10 anos. Entre todas as maravilhas da natureza, uma em especial desafia a lógica. Uma flor que cheira a carne podre e atrai multidões apenas para ver seu espetáculo fedorento. Pare! Antes de pensar que flores são apenas enfeites delicados, você precisa conhecer essas 10 espécies raríssimas, quase místicas, que a maioria das pessoas jamais verá na vida. Prepare-se para se surpreender com a beleza que a natureza esconde às 7 chaves. Há uma flor que parece saída de um conto de fadas, tão rara que floresceu pela primeira vez em cativeiro apenas no século XXI. A flor cadáver, também conhecida como Amorphophallus titanum. Com aparência colossal e um cheiro inconfundível de carne em decomposição, essa planta nativa da ilha de Sumatra, na Indonésia, é um dos maiores espetáculos botânicos do mundo. Seu ciclo de floração é imprevisível. Pode levar 7, 9 ou até 10 anos para se abrir novamente. E quando finalmente o faz, permanece aberta por apenas 48 horas. É como se a natureza decidisse dar um pequeno e perturbador espetáculo antes de voltar ao seu silêncio selvagem. Mas o que torna essa flor tão hipnotizante não é apenas seu tamanho, que pode chegar a 3 metros de altura, ou seu odor estranho que atrai moscas e besouros. É o contraste entre sua aparência majestosa e seu mecanismo de sobrevivência grotesco. É uma flor que não deseja encantar humanos, mas enganar os sentidos dos insetos necrófagos que a polinizam. Sua raridade fez dela uma estrela mundial. Sempre que floresce em um jardim botânico, filas se formam para testemunhar o fenômeno. É como se fosse uma celebridade vegetal, com flashes, câmeras e multidões disputando um breve momento com sua estranha e poderosa presença. Imagine uma flor que cresce apenas em locais tão isolados e remotos que poucas pessoas no mundo já a viram com os próprios olhos. Estamos falando da Middle Mist Red, considerada a flor mais rara do planeta. Acredita-se que existam apenas 2 delas em todo o mundo. Uma no Jardim Botânico de Auckland, na Nova Zelândia, e outra em uma estufa privada em Londres, no Reino Unido. Originária da China, essa camélia de um vermelho vivo foi levada para a Inglaterra em 1804 por um botânico chamado John Middlemist, de onde herdou o nome. Curiosamente, após sua introdução no Ocidente, a espécie desapareceu completamente de seu habitat natural, o que só aumenta sua aura de mistério e preciosidade. Hoje, a Middle Mist Red é mantida sob extremo cuidado e vigilância, como uma verdadeira joia botânica. O mais impressionante, porém, não é apenas sua escassez ou história centenária. É a sua aparência. Suas pétalas aveludadas, de um vermelho vibrante quase hipnótico, lembram uma rosa mística esculpida por mãos divinas. Cada floração é um evento digno de reverência. Cientistas e botânicos monitoram cada etapa do seu ciclo como se cuidassem de um ser sagrado. E, de certa forma, estão mesmo. Pois perder essa flor seria como perder um pedaço inédito da história viva do nosso planeta. Nos recantos sombrios das florestas tropicais da Colômbia, existe uma flor tão inusitada que parece saída de um laboratório de ficção científica. A orquídea Dracula simia, conhecida popularmente como orquídea macaco. O nome não é exagero. Sua forma mimetiza o rosto de um primata, com pétalas que se assemelham a olhos, nariz e até um bigode. Mas o que mais surpreende não é sua aparência excêntrica, e sim o aroma que exala. Um perfume doce e fresco que lembra intensamente o de laranjas maduras. Essa flor rara só floresce em altitudes específicas entre 1.000 e 2.000 metros, sob condições de umidade e sombra muito precisas. Seu cultivo fora do habitat natural é extremamente difícil, o que a torna um verdadeiro tesouro entre colecionadores de orquídeas. Além disso, a Dracula simia floresce em qualquer época do ano, mas apenas uma flor por haste, aumentando ainda mais o valor simbólico de cada desabrochar. Mais do que uma excentricidade botânica, ela representa o mistério e a inteligência da natureza, que molda criaturas florais com traços de animais como se brincasse com o conceito de identidade. Observar uma dessas orquídeas é uma experiência quase surreal. Você se pergunta se está diante de uma planta ou de uma obra de arte bizarra, onde o mundo vegetal e animal se fundem de forma hipnotizante. Na Tailândia, uma pequena flor desafia o entendimento da leveza. Seu nome é Egret Flower, mas poderia muito bem se chamar Flor Anjo. A Rabenaria radiata é uma orquídea que imita perfeitamente um pássaro em pleno voo. Mais especificamente uma garça branca, com asas abertas, cauda estendida e corpo ereto. A semelhança é tão precisa
que muitos acham se tratar de montagem fotográfica. Mas é real e absurdamente rara. Com pétalas finas e delicadas como asas de vidro, essa flor só floresce por poucas semanas no verão e requer condições ambientais muito restritas para sobreviver. Ela depende de áreas pantanosas e úmidas, com solo ácido e muito bem drenado. O menor erro em seu cultivo pode ser fatal. Além disso, o processo de polinização dessa espécie ainda é pouco compreendido, o que dificulta sua reprodução fora do ambiente natural. Não é à toa que essa flor virou símbolo de pureza e mistério no Japão e na China, sendo frequentemente associada a lendas espirituais e histórias de amor trágico. Quando floresce, parece que o tempo desacelera ao seu redor. É como se a própria natureza ficasse em silêncio, em respeito à presença dessa criatura etérea. Uma flor que não deveria existir de tão perfeita, e talvez, por isso mesmo, exista. Na escuridão das cavernas calcárias do Laos, uma descoberta recente deixou os botânicos em choque. A Jade Vine selvagem, de coloração turquesa fluorescente. Seu nome científico, Strongyloidon macrobotris, é difícil de lembrar, mas sua imagem jamais sai da mente de quem a vê. Essa trepadeira rara produz cachos de flores que parecem pedras preciosas penduradas em cordões de cristal. A coloração varia entre o verde marinho e o azul neon, dependendo da luz, criando um efeito quase alienígena. É uma flor que brilha mesmo sob a sombra mais densa. Sua polinização depende de morcegos. Sim, morcegos, que se alimentam do néctar noturno escondido em suas pétalas em forma de garra. Essa relação simbiótica complexa faz com que a planta não sobreviva fora de habitats muito específicos do Sudeste Asiático. Tentativas de cultivo em jardins botânicos resultam em sucesso parcial e floração rara, o que reforça sua reputação mística. Olhar para a Jade Vine é como testemunhar um segredo guardado pela selva. Ela parece desafiar o espectro natural das cores, como se fosse um recado do universo. A beleza pode estar escondida nos lugares mais inóspitos. Basta ter olhos treinados para enxergá-la. Escondida nas montanhas do Himalaia, a Blue Pop do Tibete é tão rara que virou lenda viva. Com sua coloração azul celestial, um tom que nenhuma câmera consegue capturar com precisão, essa flor simboliza o impossível. Durante séculos, exploradores e botânicos duvidavam de sua existência. Muitos achavam que relatos sobre ela eram exageros ou mitos folclóricos. Mas ela existe, e floresce apenas por poucos dias entre maio e julho, em altitudes superiores a 3.000 metros. Seu nome científico é Meconopsis betonicifolia, mas o mundo a conhece como a flor do céu. Seu ciclo de vida é curto e frágil. A planta precisa de temperaturas baixas, umidade constante e vento suave. Qualquer variação, e ela simplesmente não floresce. Além disso, o processo de reprodução é difícil e imprevisível. Poucas sementes vingam e pouquíssimas flores chegam a desabrochar. Contemplar uma dessas flores ao vivo é privilégio de poucos, geralmente monges, montanhistas ou cientistas. Mas para quem já viu, a sensação é de ter presenciado um milagre. Uma flor azul, solitária, cercada por gelo e silêncio, irradiando vida em meio ao vazio. É como se o Himalaia abrisse uma pequena janela mágica por alguns instantes, apenas para quem teve coragem de escalar até lá. Em Madagascar, entre árvores ancestrais e trilhas quase inexploradas, cresce uma flor que mais parece uma criatura alienígena. A flor de cometa, ou Angraecum sesquipedale. Com pétalas alongadas como asas de borboleta e um esporão floral que ultrapassa 30 centímetros, essa orquídea branca esconde um segredo que intrigou até Charles Darwin. Ao descobrir essa planta, Darwin ficou fascinado com seu esporão e teorizou que deveria existir um inseto com uma tromba igualmente longa para alcançar seu néctar. Foi ridicularizado por décadas, até que, muitos anos após sua morte, uma mariposa com essa característica foi finalmente descoberta em Madagascar, provando que ele estava certo. Esse elo evolutivo entre flor e polinizador é um dos casos mais espetaculares da biologia. Além disso, a Angraecum floresce à noite, emitindo um leve brilho fosforescente sob luz lunar e um perfume adocicado que atrai mariposas a quilômetros de distância. Ver uma dessas flores abertas, iluminadas pelo luar, é como assistir a um balé silencioso da natureza. Misteriosa, hipnotizante e extremamente rara. Nas profundezas das florestas tropicais do México e da América Central, uma flor discreta guarda um dos segredos mais bizarros da natureza.
A flor fantasma, conhecida cientificamente como Monotropa uniflora. Totalmente branca e translúcida, essa flor parece feita de cera ou gelo, mas o mais impressionante é que ela não faz fotossíntese. Sim, você leu certo. Ela sobrevive sem luz, sugando nutrientes diretamente das raízes de outras plantas, como uma espécie de flor parasita. A flor fantasma só aparece em ambientes extremamente úmidos e sombreados, geralmente após fortes chuvas, e desaparece rapidamente. Por isso, é uma das mais difíceis de ser encontrada em seu estado natural. Seu nome não é à toa. Ela literalmente surge do solo como um espectro silencioso. Brilha sob a luz da lua e some sem deixar vestígios. Pouquíssimas pessoas já viram essa flor pessoalmente. Algumas culturas indígenas acreditam que ela seja um sinal espiritual, um portal entre mundos. Outros veem nela a metáfora perfeita da beleza silenciosa. Aquela que não precisa de sol para existir, nem de atenção para impressionar. Apenas floresce e desaparece como um sussurro da natureza. No Japão, entre templos antigos e bosques sagrados, cresce uma flor cuja beleza é proporcional à sua raridade. A camélia negra, também chamada de Camellia japonica Black Magic. Seu nome evoca mistério, e não é por acaso. Suas pétalas possuem uma coloração tão escura que, sob certas luzes, parecem negras como carvão, com um brilho rubro que só aparece ao entardecer. Essa flor é fruto de cruzamentos cuidadosos, feitos por mestres da botânica oriental, e só floresce em poucas regiões do Japão, sob condições climáticas muito específicas. É considerada símbolo de nobreza, poder e melancolia, e já foi protagonista de várias obras de arte, pinturas e poemas ao longo dos séculos. Diferente de outras flores chamativas, a camélia negra não precisa de tamanho ou perfume para chamar atenção. Sua força está na elegância contida, na sofisticação sutil, no impacto silencioso que causa em quem a observa. Ela parece feita de veludo escuro e sangue, um lembrete de que a beleza pode ser intensa, sombria e profundamente sedutora. Na costa da Austrália, entre as dunas salgadas e os ventos oceânicos, uma flor pequenina desafia a lógica da sobrevivência. A flor do deserto de Sturt, ou Sturt's Desert Pea. Com pétalas vermelho sangue e um centro preto brilhante, essa planta rasteira é um ícone nacional australiano e uma das mais adaptadas às condições extremas do planeta. Sua aparência é hipnotizante. Parece uma joia rubra brotando do nada, em meio à aridez absoluta. Mas o que torna essa flor tão rara não é sua dificuldade de cultivo. É o fato de que ela não floresce todos os anos, mesmo com chuva. Ela parece esperar o momento certo, como se seguisse um calendário secreto da própria natureza. Além de sua beleza, essa flor carrega um forte valor simbólico para o povo aborígene, representando resistência, espiritualidade e renovação. Observar uma dessas flores no meio do nada é uma experiência transformadora. É como encontrar um rubi plantado na areia. Improvável, impossível, inesquecível. Por fim, nos cantos mais úmidos das florestas do Sri Lanka e da Índia, esconde-se uma flor que quase ninguém viu desabrochar. A flor Udumbara. Diz a lenda budista que ela floresce apenas uma vez a cada 3.000 anos e traz consigo sinais de mudança espiritual no mundo. Cientificamente, ela é associada a estruturas florais minúsculas do gênero Ficus, mas sua raridade e beleza etérea desafiam explicações comuns. As pétalas da Udumbara são tão finas que parecem fios de seda flutuando no ar, com menos de 1 milímetro de espessura. Muitos acham que se trata de uma teia de aranha ou poeira flutuando até se aproximarem e perceberem que é uma flor viva, delicada, misteriosa. Mais do que uma curiosidade botânica, a Udumbara representa um símbolo de fé, paciência e revelação. Seu ciclo é quase incompreensível, e cada avistamento é tratado com reverência. Talvez ela nem devesse estar na lista de flores. Talvez seja um lembrete de que, em um mundo barulhento e apressado, ainda existem milagres sutis esperando para serem percebidos por olhos atentos. Essas flores não são apenas raras. Elas são testemunhos vivos da genialidade silenciosa da natureza, escondidas como joias preciosas nos cantos mais improváveis do planeta. Cada uma delas nos mostra que a beleza não está apenas no que é comum, mas no que é quase impossível de ver. Se você ficou tão encantado quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Curiosidade Insana e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Ah,
E compartilhe desse vídeo com aquele amigo ou amiga que ama plantas exóticas, flores ou apenas curte uma boa dose de curiosidade. Nos cards finais, você vai encontrar outros vídeos tão insanos quanto este. Te vejo lá.